Olá, tudo bom? Eu sou Gabi Carlos e se você tá vendo essa live gravada, adianta um pouquinho que eu ainda vou esperar o pessoal chegar. A gente hoje vai falar sobre acordos com adolescentes. Como fazer, como gerenciar, por que funciona, por que não funciona, tá bom? Então venham. E aí a gente vai entender como é que a gente faz acordos eficazes, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo acordos eficazes e não tá, e aí eles não funcionam. Porque os acordos, mesmo sendo feitos da maneira correta, às vezes também não funcionam e a gente precisa se ajustar, a gente precisa ter flexibilidade para ajustar os caminhos, ajustar os ponteiros. E vamos te dar muitas dicas. Então fica aqui, cola aqui. Se você conhece alguém que também é responsável por adolescente, que trabalha com adolescente, aperta aí no aviãozinho, manda essa live para essa pessoa, porque vai ser muito legal. Oi, Socorro, tudo bom? Olá, Karina, olá todo mundo que tá entrando. Deixa eu chamar a Dani aqui. Tá meio troncha. Oi, Dani. Oi, Dani, quanto tempo? minha filha aqui tá uma cachorrada arretada. Não sei o que aconteceu, os cachorros da rua tá tudo latindo. Pois Então hoje vai ser vai ser o com som de som latidos. ao fundo. E aí, tudo Tudo bom? bom, comadre? Tudo jóia? Tudo. Então, gente, só para vocês, só para, enfim, a gente começar. Ontem a gente fez uma live sobre a comunicação que funciona com os adolescentes. Essa live a gente vai postar hoje a reprise nos grupos de WhatsApp. Se você quer ver a reprise, essa live foi muito boa. Ela tem cerca de 1 hora e meia de duração, é uma aula completa sobre a comunicação que funciona com os adolescentes. O link para entrar no grupo está na minha bio, está na bio de Dani. A gente Isso. ontem fez essa live para lançar a terceira turma do nosso curso Nem 8 Nem 80 Adolescentes. E a gente lançou o curso nessa aula ontem, no final da aula de ontem. Se você também quer saber sobre o curso, o link está lá na minha bio também. Então você pode entrar no grupo de WhatsApp para ver a reprise da live e para tirar dúvidas sobre o curso. E pode entrar também na página de vendas do curso. Tá tudo lá na minha bio para você saber mais. Tá bom? Na bio de Dani também. Tô ajeitando aqui meu suporte, que ele tá meio penso hoje. Bom, hoje a gente vai falar sobre acordos, né? Que é um tema que sempre levanta polêmicas, porque eu faço acordo na minha casa e não funciona nada. Ou então, não tenho nada que fazer acordo, porque o adolescente não tem nada para fazer, tem poucas responsabilidades, não custa nada fazer o que tem que fazer. Então, eu não aliso e não faço acordo, né? Hoje eu ia postar um Reels, Dani, mas aí meu celular descarregou bem na hora, que falava justo sobre isso, assim. Perguntava assim, você faz acordos com seu adolescente? Com seu adolescente? Você pergunta a opinião do seu adolescente para fazer acordos? Ou você Aham, acha que a sua autoridade não sobrevive a você perguntar ao seu filho ou à sua filha o que ele acha sobre o assunto, o que ele tem para dizer, aham, né? Porque para a aham. gente começar a falar sobre acordos, a gente precisa também falar sobre autoridade parental tóxica e autoridade parental Total. saudável, né, Danoca? Isso. Eu, hoje de manhã, quando eu acordei, fiquei pensando, né, no tema da live, e eu me lembrei da frase de Diane Nelson, né, que fala a clássica, né, que diz que não sabe de onde veio a ideia de que para a criança se sentir melhor, ela tem que se sentir pior antes Sim. disso, né? E é bem engraçado isso, porque quando ela usa essa palavra, ela usa a expressão mesmo a criança, né? Mas a gente vê que isso é muito recorrente na adolescência, Sim. Eu acho que né? é Porque recorrente do ser humano, né? sim, de A uma gente certa quer forma, no geral, né, castigar Gabi? como se as pessoas fossem ter alguma Isso opção. é. Isso. E como a gente vive nessa sociedade que ela tem como base muito a punição e a recompensa, a gente leva isso para a nossa vida como um todo. Mas é na adolescência que isso se intensifica mais. Por quê?
a infância é a idade do comando. É a idade em que a gente fala e a criança faz. Só que a adolescência é a idade do consentimento. E quando a gente entra nessa idade do consentimento, a gente sai desse lugar de que você manda e eu obedeço, sem perguntar por quê. Se não fizer sentido para mim, tudo bem, eu simplesmente vou fazer. Porque os adolescentes, eles pensam, né? Eles racionalizam, eles questionam. E esse lugar do questionamento, esse lugar como é que eu vou dizer, da resistência muitas vezes, faz com que a gente também crie uma resistência e faz com que esse adolescente ele não cumpra os acordos que são estabelecidos. Então, ainda ontem, a gente falou sobre isso na live, né? Que a gente tem aquela ideia de que a gente está fazendo um acordo com o nosso filho adolescente, Mas, na verdade, mas a gente não está fazendo esse acordo. A gente simplesmente está dizendo para eles que a gente quer que eles façam e eles têm que fazer e pronto. exatamente. Só que isso a gente não A leva em gente diz assim, consideração. você faz isso, 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 tá? Isso, exatamente. Aí, eu vou dizer mais, tá? A gente ainda tem a mania de dizer assim, mas eu perguntei, eu certifiquei, eles disseram que sim, né? Mas essa live começou com uma pergunta que você fez, assim, você levantou, né, esse questionamento, assim, do vídeo que você viu. Quantas vezes a gente pergunta aos nossos adolescentes como é que eles se sentem em relação a isso? Quantas vezes a gente pergunta aos nossos adolescentes o quanto aquilo que a gente está estabelecendo como um acordo está sendo bom para eles, Sim. né? Então, a partir do momento em que eu olho para a criança que sai dessa idade, que é do comando, e eu venho para o adolescente, que é essa idade do consentimento, eu preciso também entender que esse consentimento, ele perpassa por um caminho que a gente precisa olhar esse adolescente nos seus quereres, nas suas particularidades. E que muitas vezes é o oposto daquilo que a gente julga que é o melhor para eles. Ou que a gente quer, né? Isso, porque é o que a gente quer. Isso não quer dizer, e você fala muito sobre isso nas nossas lives, nos nossos encontros, que eu acho importante frisar, que não quer dizer que você vai dizer assim, então eu vou deixar o meu adolescente fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Né? Você sempre fala sobre isso e eu acho extremamente importante lembrar que não é isso. Isso, né? Não é isso. Mas, cara, é só a gente parar para pensar assim. Eu, como adulto, eu gostaria que as pessoas chegassem para mim e dissessem, Dani, tu tá aí no celular sem fazer nada, agora levanta, vai lavar os pratos que tá ali na pia? Eu não ia gostar. Mas por que a gente se autoriza a fazer isso com os nossos filhos? Né? Então, assim, é bom... Pode falar. Acho que tem essa história assim de como assim eu vou perguntar, como assim? Tem muita gente presa ainda nessa autoridade parental tóxica do manda quem pode, obedece quem tem juízo, que não leva ninguém a lugar nenhum, né? E é o que você falou, há uma transição. Na verdade, esse manda quem pode e obedece quem tem juízo, ele não é válido em nenhuma idade, né? A gente não deve tratar o ser humano assim. Mas na infância, como você falou, é uma fase muito mais... de muito menos argumentação, né? Eles têm muito menos argumentação, eles revidam muito menos, né? E quando chega na adolescência, a gente está destreinado para isso, a gente não foi treinado para isso, não fomos para nenhuma escola de pai e de mãe para aprender a ser pai e mãe, e depois para ser pai e mãe de adolescente. Sim. E aí a gente fica com medo, às vezes, de dialogar. Como se a abertura para o diálogo, como se perguntar aos nossos filhos, o que é que você acha? Qual é a sua opinião? Vamos fazer desse jeito, como se isso fosse tirar a nossa autoridade, como se isso fosse deixar o filho mandar, né? Como se isso fosse permissividade. E, na verdade, é o contrário de permissividade. Primeiro que é você ensinar uma habilidade para o seu filho valiosíssima, que é a habilidade do diálogo, né? Que é a habilidade, que são as habilidades do diálogo, do ouvir a outra pessoa, do se colocar no lugar da outra pessoa, da empatia. E segundo, que a gente sempre fala, que quando a gente fala sobre acordos, a gente não está falando nem que o pai e a mãe vão impor, nem que as crianças ou os adolescentes vão impor qualquer coisa. É uma conversa. Exatamente. E a gente vai achar um denominador comum. É um encontro, né? Por que não? Porque a opinião dos pais não precisa ser a opinião certa, ser a opinião que vai valer para aquilo. O acordo precisa ser razoável para os pais
e para o adolescente, porque senão não há chance de cumprimento. Mas, Quando a gente ei, faz acordo, a gente precisa acompanhar, porque a chance do não cumprimento no começo é total, grande. total. Então, imagine se é um acordo que foi feito, foi organizado, sem que ele fosse incluído, sem que sua opinião fosse ouvida. Ó, é o seguinte, quando der 9 horas da noite, você Isso. desliga o celular e pronto. Sendo que os amigos chamam o celular até a meia-noite. Então, é razoável desligar às 9? Não sei. À meia-noite talvez seja muito tarde. Vamos achar um meio termo que seja bom para mim, que é 9, e bom para você, que é meia-noite, 10h30, Isso. será? Vamos abrir mão, né? Vamos abrir mão desse controle total e absoluto e vamos ouvir os nossos filhos Isso. e vamos ensiná-los Exatamente. a encontrar esse Aham. caminho do meio, né? Você falou a Eles vão viver palavra para a muito. vida. Eu ia falar isso, Gabi. É uma dificuldade que a gente tem, Muito grande. Gabi, muito grande de abrir mão do controle, né? É. Porque a gente quer que as coisas sejam exatamente como a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Então, assim, a Alê fez uma. Tudo bom, Alê? Você fez um comentário aqui que diz assim, ó. É muito difícil chegar nesse consenso, nesse equilíbrio. É difícil, Alê, mas se torna muito mais difícil porque a gente não tem um hábito de perguntar aos nossos adolescentes como isso ressoa para eles, sabe? A gente tem dificuldade de olhar esse ser, os nossos filhos, como alguém que tem as vontades deles e que a gente também pode respeitar isso. E aí eu volto a E dizer, da não é gente que você entender que vai a nossa deixar que... opinião não é a 100% certa sempre. Às vezes a gente Isso, eu precisa ter ia que falar abrir isso. mão do nosso querer. Isso é Isso, difícil. exatamente. E aí, é nesse caminho, é nesse lugar, né, Gabi, que a gente se desprende um pouco desse certo e errado. Por quê? Pode não ser o que eu quero e pode não ser o que tu quer. Mas o que é bom para mim e para você? Vamos conversar sobre isso, O que é né? bom para a Eu gente tô como falando família, né? Sem exatamente, violentar, sem sem violentar violentar o ninguém. que é bom para nós como família, sem nos violentar como indivíduos. Total, É porque isso. aí eu não preciso me violentar e nem preciso violentar o meu filho. Mas quando eu olho para essa relação de igual para igual nesse sentido, eu estou dizendo assim para o meu filho, a mensagem que eu passo para ele é assim: olha, eu te vejo, eu te respeito, eu quero que você colabore com algo que é bom para você mesmo e, consequentemente, vai ser bom para todo mundo. Agora, se eu, e a gente fala muito dessa coisa do murro em ponta de faca, né? Se eu acredito o tempo todo que a forma como eu encaro é a melhor, se eu acho o tempo todo, julgo, né? Eu prejulgo, faço julgamento, faço juízo de valor dos meus filhos, de que, do meu filho adolescente, da minha filha adolescente, que eles são isso, são aquilo, que eles não gostam disso, não gostam daquilo, porque a gente generaliza tudo, a gente não sai desse lugar para se abrir para o que tem de bonito, para o que tem de lindo na adolescência. Porque eles trazem uma percepção, uma visão de mundo muito massa. E muitas vezes a gente tá nesse modelo de. Você usou o exemplo do celular. Ah, porque os amigos É um jogam à exemplo muito noite. frequente, né? Né? É um exemplo frequente. Aí eu posso dizer assim, então ao invés dele começar às 7 horas, 5 horas, 4 horas da tarde, por que ele não pode começar um pouco mais tarde e ficar até um pouco mais tarde? E aí o acordo é, ok, você quer ficar um pouco mais tarde? A gente combina de você ficar um pouco, começar um pouco mais tarde, termina um pouco mais tarde, mas em contrapartida, a gente precisa combinar que você se compromete a acordar cedo amanhã para a aula. E aí você acompanha, mas de cara, a gente já diz logo, não, porque você não vai dormir porque é muito tarde. Mas aí eu te pergunto assim, ó, quem é que está dizendo que é errado, que é tarde, que não pode? É a cartilha de que as pessoas precisam dormir 8, 9, 10 horas da manhã? Ou da noite? Mano. Né? Ah, mas Porque eu quem tô vendo que estabelece meu isso é a filho gente. dorme muito tarde e no outro dia tá muito cansado para assistir aula. Tem isso, né? Uhum. Tem isso Sim, também. aí eu tô falando de outra situação, né, É. Gabi? Porque aí eu digo assim, cara, vê só, Gabi, tu combinou comigo que tu quer ficar até meia-noite. Eu tô sendo super legal contigo, porque a gente tá entrando num acordo que é bom pra tu e que eu também tenho um consentimento sobre isso. Mas aí tu não cumpre o que tu prometeu, tu acha que tá justo isso? E aí a gente traz pra reflexão desse adolescente, dele se ver nesse lugar de responsável. Porque quando a gente fala de acordo, a gente está falando de inteligência Autonomia. emocional, a gente está falando de autonomia, a gente está falando de corresponsabilidade, a gente está falando de um lugar muito potente
E que a gente não precisa, tipo, sente aqui, vamos falar sobre responsabilidade, vamos falar sobre autonomia. Não, a gente está ensinando enquanto a coisa está acontecendo, num exemplo vivo de algo que está presente na nossa vida. E aí eu digo celular, eu digo a roupa no banheiro, eu digo prato para lavar, eu digo uma aula. Beleza, tu quer fazer qualquer outra coisa? Como é que tá teus estudos? Né? Como é que tá tuas aulas? Vamos lá sentar junto? Então senta junto, conversa com o teu adolescente. Se tu tá pensando que teu adolescente não tá sendo completamente verdadeiro contigo, procura a escola e pergunta o que é que tá vindo da escola. Se a escola tá dizendo que tá bem, teu adolescente tá dizendo que tá tudo tranquilo, por que a gente cria aquela coisa de, não, tem alguma coisa tem que ser um errada. Eu milagre tô da manhã, vendo, acordar às 5 porque da manhã, fazer... né? Não tá acordando 5 horas da manhã, porque não tá fazendo a tarefa. Gente, vamos, Eu ó, acho, confiar nos nossos adolescentes também, né, Gabi? Sobre muita não, coisa, né? ontem eu estava assistindo Globo News já depois da nossa live, muito tarde já, e eles estavam apresentando, quando eu liguei, eles estavam apresentando uma pesquisa sobre volta às Uhum. aulas em São Paulo, sobre a volta das aulas públicas, das escolas públicas, e eles estavam mostrando como 8 em 10 adolescentes estão apresentando sintomas de algum tipo de Isso, déficit, de incômodo, de transtorno emocional por causa dessa pandemia. Então, a gente precisa ter muita compaixão por eles, sim. Isso não quer dizer total. permissividade, é outra coisa. Isso, É outra isso coisa. nunca quer dizer permissividade na minha boca e na boca de Dani, né? Eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Mas o que eu acho também, Dani, é que falta esse vamos sentar. Falta o tom da conversa, que muitas vezes a gente não tem o tom da Total. conversa. Muitas vezes a gente não diz o porquê das coisas. Olha, eu amo tanto você, me preocupo com a sua saúde, me preocupo que você está no celular até meia-noite, isso não faz bem para o seu cérebro, isso não faz bem para a sua vista, isso não faz bem para o seu sono. E aí amanhã você não Uhum. consegue assistir a aula direito. A gente não fala a verdade para os nossos filhos. A gente chega dizendo Não, assim, ó, você está dormindo muito tarde, aí no outro dia não acorda, não quer ver aula, não quer... Irmão, ninguém quer conversar com alguém assim. Ninguém quer exatamente. escutar alguém assim. Você quer, eu não Cria quero. resistência, né? De Sabe? Cria cara. uma resistência automática na hora. A gente precisa, saber o tom da conversa, saber conversar. 2, expor nossos sentimentos. Por que você está dizendo aquilo ao seu filho? Ah, porque ele não está acordando cedo. Não, não é por causa disso. Por que você está dizendo isso? Porque você se preocupa com ele? Por que você está dizendo de fato aquilo para ele? Pense na verdadeira razão e diga a verdadeira razão. Isso é metade do Exatamente. caminho andado para gerar empatia nos nossos filhos. Exatamente. É uma coisa Exatamente. que deveria ser inerente à nossa comunicação. E não é. A gente está precisando reaprender isso. A É comunicação não aprender. violenta está aí, tomando conta do mundo, porque nós estamos precisando reaprender isso, a falar É, sobre o que nós sentimos. Mas isso é, gera uma conexão quase que imediata. E as coisas são muito mais fáceis de serem absorvidas. E é muito mais total. fácil que a colaboração seja gerada. Outra coisa que eu acho é que a gente acha que também, eu falo a gente, tá, gente? Porque a gente é mãe, a gente não acerta toda hora, não. A gente é educadora Claro. parental, psicóloga, o diabo, mas a gente não acerta 24 horas por dia, não. Outra coisa também é que é como se a gente, ao abrir, a gente pensasse em qualquer flexibilidade, a gente estivesse abrindo mão da nossa autoridade também, né? E a autoridade é outra coisa, gente. A autoridade não é dizer não, não pode, pode, não pode. A autoridade é o teu filho olhar para você e ter confiança na tua opinião, ter É. confiança na tua orientação. A autoridade é o teu filho Uhum. querer a tua opinião. Ou mesmo que ele não diga, sabe? Ele se sentir seguro com a tua orientação. Seguro. Isso. Autoridade é isso. Eu nem gosto de usar Exatamente. autoridade, eu gosto muito de usar liderança. É a nova liderança, É, não é a é. antiga liderança. É o Mas é filho que que aí segue o quando. líder porque admira o líder. Colabora com o líder Isso, porque admira o líder, porque se exatamente. sente à É, vontade com o líder, porque esse líder está disposto a dialogar e ouvir a opinião de todos e ouvir as contribuições de todo mundo e encoraja. isso, Então, isso, flexibilidade, mudar de ideia, ajustar um acordo, não vai tirar a tua autoridade, não vai fazer o isso. teu filho ou tua filha achar que pode tudo. É muito É, a diferente. primeira coisa que eu acho que a gente precisa se perguntar dentro disso é assim, o que é que eu tenho medo, né?
disso? O que me causa o desconforto aqui? Qual é o meu medo disso? Né? Quando eu quero fazer um acordo com o meu filho, a minha filha, que esse acordo ele não está funcionando, será que eu paro para pensar exatamente de por que não está funcionando, né? Que eu acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer. A gente já faz logo assim, não está funcionando porque está com preguiça, não está funcionando porque o adolescente não escuta. Não está funcionando por causa disso. Não está funcionando porque a sua necessidade não está casando com a necessidade do seu filho e da sua filha. Aí você vai dizer para mim, tá, Dani, mas ok, tu tá dizendo isso, eu tô entendendo. Mas na prática, vai lá para casa, né? Vai lá fazer, vai ver como é que funciona. A Lê gente tá dizendo sabe quase que não isso é aqui, ó. A fácil. Lê O tá dizendo quase isso aqui. que a Lei tá dizendo? Posso falar que Posso mesmo falar que conversando e mesmo sendo empática, essa conversando, sendo geração veio empática, para nos desmontar. Porque essa geração já pois não aceita é. mais um jeito de criar antigo, Ale. É outra geração. Mas Não é, Alê, o eles que é não desmontar? são como nós, e eles não são como nossos pais, nem como Isso, nossos avós. E eles têm outros modelos para isso. É por isso que eles não aceitam muita coisa total. mais. Eles Total. são os E seres mais aí, evoluídos, é tá? engraçado, né? É engraçado. E Ale, a gente entende o que tu fala, e eu vejo muito sentido na sua fala, tá? Mas, por exemplo, se a gente cria isso, se a gente tem isso como uma referência, a gente nunca vai ressignificar a nossa relação com os nossos filhos. Porque a gente fica preso a essa parentalidade tóxica que a gente teve na época que os nossos pais criaram a gente. Porque Eles a nem gente fala sabiam, muito né? aquele Que eles nem negócio. tinham ideia, assim. É porque é Não, assim, e não, gente. eu vou chegar aí, né? É. Mas porque assim, porque a gente não era ouvido, porque os nossos pais também não foram ouvidos, e porque os pais deles também. E aí, Ale, a gente às vezes tem dificuldade de se desprender disso, porque essa é a referência que a gente tem de educação. Entende? Isso não quer dizer que os nossos pais e a gente nós somos pessoas ruins, ou nós somos pessoas que, tipo, não se importam com isso. A gente sabe que não é. Basta só a gente olhar para a gente mesmo e pensar, eu amo meus filhos e eu quero o melhor E para faz eles. tudo pelo bem, é. Porém, porém, Gabi acabou de dizer, a gente tem dificuldade de conversar sobre as nossas emoções. A gente tem dificuldade de falar claramente, sobre o que a gente está sentindo. Porque quando a gente diz para os nossos filhos que eles não fazem uma coisa porque eles são preguiçosos, na verdade, a gente gostaria de ter dito assim, cara, se tu colaborasse mais, talvez as coisas fossem diferentes aqui em casa. Mas por que é que a gente tem uma comunicação tão violenta, tão dura com os nossos filhos? Porque a gente aprendeu assim. Isso quer dizer que a gente é ruim? Reforço mais uma vez. Não. Mas é preciso que a gente desconstrua tudo isso para que a gente aprenda que os nossos filhos não fazem o que eles fazem, principalmente nossos adolescentes, porque eles querem nos atingir, porque eles querem nos prejudicar, porque eles querem nos testar. E eu estou falando do pequenininho ao grande. Mas por quê? Porque eles também querem vivenciar os sentimentos deles e as emoções deles. E a gente precisa entender isso também. Porque se a gente parar para analisar, quando cada uma de nós que estamos aqui, hoje, incluindo eu e Gabi e quem está na live, também passou pelo mesmo processo, com uma intensidade nos seus devidos Achou lugares. Mas chatice, a achou gente, um saco. Achou um saco fazer coisas que não eram exatamente, nossas prioridades. isso, Então, exatamente. E aí a gente, tipo, quando a gente lembra, quando a gente era, quando adolescente, a gente pode pensar assim, realmente, não é pessoal, é uma fase. E quando a gente faz o curso, o nosso curso Nem 8 Nem 80, tem um módulo que fala aí a só pessoa sobre entende. comportamento. É, Não é aí tem pessoal, um porque a gente módulo, bate muito nessa tecla. tem um módulo só sobre comunicação, tem um módulo de comunicação não violenta, tem tudo. Por quê? Porque a gente parou para analisar e pensou assim, eu como mãe, o que é que eu tenho, a minha necessidade no dia a dia, qual é? E a gente criou, elaborou um conteúdo específico para que você olhe para sua realidade e diga assim, ó, agora eu entendi. Agora eu posso olhar para o meu filho, para minha filha, de uma Entender o que forma está diferente. acontecendo com ele e comigo. Porque a gente nunca fala disso, mas há um certo luto. Quando chega um certo luto Uhum, dos pais, quando chega a adolescência dos uhum, filhos, né? A gente uhum. perde aquela criancinha. Isso, E há um certo luto, isso. embora a gente não, às vezes a gente não perceba, não saiba percebê-lo, ele está lá, em todas nós, tá? Agora, eu queria É, falar outra coisa, Nani. fale. Eu vi esses dias, não vem polêmica, aquela história da mãe que tinha menina com 14 anos e 2 milhões de seguidores.
e a mãe tirou lá Uhum. o perfil da menina do ar. Treta, treta, treta. É, Aham. preta. E aí eu vi muitas opiniões assim. A mãe tá certa, a mãe tá certa, a mãe tá certa. E depois eu comecei a ver muitas opiniões assim. Que mãe é essa? Que pai é esse? Que é parental consciente e faz as coisas e tem uma atitude radical dessa? E que o que é que tem a menina? O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? E eu fiquei analisando. E aí eu parei, porque a princípio eu tinha achado uma grande coisa. Eu achei que a mãe. E depois eu comecei a analisar. Será? Será? Será que eu estou achando uma coisa, ensinando outra, orientando outra nessas lives, nessas aulas, nesse curso? Mas, e eu trago esse assunto para os acordos agora, gente, é que tem uma hora, e a Lê falou aí, às vezes é difícil achar um lugar, um denominador comum. Às vezes é impossível, às vezes esse denominador comum não existe. Às vezes, o pai e a mãe, realmente, isso não é todo dia, tá, gente? Não é sempre. Mas às vezes tem uma hora que a gente tem que dizer, olha, é assim. Porque eu sou adulto, porque eu tenho experiência, porque eu sou seu pai e sua mãe. O negócio é como a gente diz isso. Ontem a gente estava É. falando Ontem a gente estava falando na live, né? Você não diz assim, é assim porque quem manda sou eu e essa casa é minha, enquanto você estiver aqui comendo da minha comida. Não é assim que a gente fala, entende? Uhum. Mas tem uma Uhum. hora, vai haver muitos momentos na vida dos nossos filhos que a gente vai dizer, olha, eu entendo você, mas realmente Mas eu, realmente eu acho precisa que ser é assim. preciso fazer isso. Porque é para sua proteção, é para sua, enfim. E aí tem esses Uhum. momentos também quando a gente vai fazer acordo. E aí isso eu tô dizendo porque eu fiquei refletindo muito. Será que eu tô louca? Será que essa mãe não estava certa? Na minha opinião, eu imagino que ela tenha conversado com a menina antes, que seria o ideal, e a menina tenha entendido, mesmo que não tenha concordado, tenha compreendido as razões da mãe. Eu não sei, nem você, Dani. A gente nem conversou sobre isso. Eu achei que a mãe fez certo, né? Aí, se ela quis se expor na internet e tal, não sei. Mas uma menina com 14 Uhum. anos, 2 milhões de seguidores, é complexo. E a mãe estava percebendo essa complexidade em casa. Tem uma hora que a gente tem que pegar a rédea mesmo e dizer assim: olha, amo você, com muita gentileza e firmeza, mas isso aqui, eu vou te dizer como é que vai ser feito, tá certo? E aí tem essa hora que chega essa hora na hora de fazer acordos também. Tem uma hora que não chega no denominador comum, porque os pais, se você já fez essa autoanálise, será que eu só estou querendo o que eu estou querendo? E você chegou à conclusão que não é você que só está querendo o que está querendo, é que o adolescente talvez esteja um pouco intransigente realmente. Tem uma hora que, com firmeza e gentileza, você vai ter que dizer: olha, a gente vai precisar fazer assim por enquanto. E aí a gente vai vendo como a coisa vai caminhando e a gente vai conversando, flexibilidade. E a gente vai conversando Uhum. e vamos ver se a gente pode ir modificando, se a gente pode ir aparando as arestas. Mas agora, vamos fazer desse jeito até surgir uma ideia melhor e que seja boa para É. nós dois. É, É a agora, maneira ei, de comunicar, é o respeito. é, É o respeito até total. com que se diz, olha só, dessa vez Sim, não vai rolar sua opinião. Porque chega, sabe, nós somos pais, a gente não é amigo, brother, a gente é pai, mãe, a gente precisa orientar e proteger nossos filhos. Sim, né? Então, nesse lugar, essa hora Gabi, eu chega. vejo que é muito da gente também fazer com que os nossos filhos entendam, compreendam que a gente entende o que eles querem dizer, né? Porque muitas vezes a gente realmente não entende, tá? Algumas vezes os filhos estão falando, a gente já tem a resposta antes deles terminarem, né? E A aí a gente gente já fica, tem a né, respostinha maquinando na pronta. cabeça a resposta O para tempo dar assim que eles todo, terminarem. exatamente. Então, Meu assim, filho quando é verdadeiramente. assim, a gente não conecta, sabe? Porque sai de um lugar, sabe, Gabi, eu olhar para o meu pai, para minha mãe e pensar assim: você não me escuta, você não me entende. Sai desse lugar, entende? De dizer assim, cara, então eu posso considerar que ele me entende, mas que não é possível nesse momento. Mas será que Exatamente. não é possível nesse momento, mas a gente está Isso é dando a maravilha do mundo. possibilidade de qual é o momento, então, para isso? Entende? Porque daí, às vezes, a gente fecha a porta. E quando a gente fecha essa porta, a gente também fecha a porta, não é só para aquela oportunidade. A gente fecha a porta de vínculos. A gente fecha a porta para construir uma relação que pode ser muito mais fluida, que pode ser muito mais leve, se a gente parar e olhar assim, ó, então, agora não. Talvez assim, talvez assim. O que que você acha sobre isso? Me diga. Eu quero lhe ouvir. Eu estou aqui para lhe ouvir.
eu não concordo, eu te entendo, não é bom para mim assim, mas o que é bom para você? Vamos pensar numa alternativa, sabe? Mas quando a gente transfere também para os nossos filhos a responsabilidade daquilo que não está dando certo, a gente não está solucionando. Apenas a gente está transferindo para eles a responsabilidade e a culpa, que é pior ainda, de tudo dar errado. E isso tá num lugar injusto, injustíssimo com os nossos filhos e com a gente mesmo, porque a gente se engana nesse lugar, sabe? A gente diz assim, porque o nosso filho, porque é meu filho, porque não sei o quê, e fica um ciclo vicioso que não tem fim, que não tem fim. Não melhora. Pode falar. Que quando você falou isso, né, eu volto para essa necessidade da gente estabelecer essa liderança saudável, essa autoridade parental saudável em casa. Porque Exatamente. é quando você diz, filho, acho que não, por causa disso e disso e disso. E ele mesmo discordando de você, mesmo querendo, mesmo ficando chateado, frustrado, entende. Perfeito. Entende. Ponto. Entende. Isso não quer dizer que não vai sofrer, não vai ficar chateado, não vai ficar de cara feia, mas entende. Porque olha para você como uma liderança saudável, como alguém que sabe orientá-lo, como alguém que escuta, como alguém que se está dizendo não, é porque realmente dessa vez não tinha como a gente negociar. Isso, E a gente vai para um lugar muito legal, sabe qual é? Isso é sublimação. E aí a gente vai para um lugar, sabe qual é, Gabi? Que eu penso sobre isso, que é do lugar do consentimento e do consenso, entende? Porque assim, o consenso é, beleza, Gabi, beleza, Dani, ok. O consentimento é, eu não concordo, mas eu vou aceitar, porque eu estou vendo que nesse momento, o que tu tá trazendo tá fazendo mais sentido. Exatamente. Entende? E aí a gente diz para os nossos filhos assim, então, você me dá esse consentimento, você não vai dizer isso, né? Mas indiretamente você está dizendo, então, você me dá esse consentimento sobre isso, porque eu sei que você não concorda, mas você está me dando esse consentimento, então vamos testar. Se não der, beleza, a gente tenta de outro jeito. E aí, quando a gente tentar, de repente, a gente tenta do teu jeito. Mas vamos lá, vamos ver até onde isso vai dar. E, gente, assim, ó, uma coisa que a gente diz muito. A gente sabe que não tem fórmula mágica, a gente sabe que é difícil pra caramba. Eu tenho um filho adolescente aqui em casa. A gente sabe que é diário e é suado. Mas uma coisa que a gente pode dizer é que, e com toda certeza do mundo, não é porque é educadora, mas no lugar de mãe, igual a vocês que estão aqui, é que precisa ter uma constância, é que você precisa acompanhar. Se você fizer um acordo em que você não pode acompanhar, que você não tem paciência de sentar e rever e falar, eu vou dizer uma coisa para você, nem tente, nem comece. Sabe por quê? Porque você vai trazer um estresse para sua vida que daqui a pouco você não vai nem aguentar. E aí você vai criar uma relação com seu filho desgastante, danada, que não vai levar a lugar nenhum. Então assim, pense, então agora eu tenho isso de coisas para combinar com meu filho, sobre coisas que ele, né, precisa fazer. Que começa vamos por parte, 40 cores né? no mesmo dia. Isso. Vamos por parte. Eu vou focar nisso. Eu vou focar sei lá, vou focar na roupa de cama. Então, toda vez, ó, vamos fazer um combinado da roupa de cama, roupa de cama, roupa de cama. Beleza, porque quando eles se habituarem a isso, porque tudo é comportamento, gente. É comportamento aprendido, a gente modela isso nos nossos filhos. Sim. Quando a gente modela esse comportamento, que a gente vê que aquilo dali minimamente está estruturado, é manutenção. E manutenção é diálogo, sabe? É aquela coisa que tu vai de, olha, então, vamos lá. Aí tu usa o bom humor, sabe? Né? Demais. Aí tu usa o bom humor, aí tu vai numa brincadeirinha aqui, aí tu, outra hora tu vai dar uma grande assim, meio de leve e tal. E a gente vai equilibrando isso na maciota, né? Como a gente diz. Aí a gente vai na maciota e a gente vai vendo que o negócio vai fluindo de uma maneira diferente. Mas não adianta, né? Aí o menino não estuda, o menino tá no celular, aí o menino tem não sei o que, eu pego tudo e faço assim, por que você não estuda? Porque você não sei o quê? Porque você não sei o quê? No final das contas, tu só apontou o dedo, tu só julgou, tu só ameaçou, e o que foi que resolveu? Nada, né? Nada. Então, assim, se a gente tiver que dar uma dica para você sobre isso, a primeira dica é: faça acordos que você possa acompanhar e que seja
bom para os dois lados. Se você não Quando pode você acompanhar, falar, isso vai acabar descambando em permissividade, que é tudo que a gente não quer. Porque se você não exatamente, acompanha, ele não cumpre, tá tudo bem, não aconteceu nada. Permissividade. Não é isso que a gente quer, isso, gente, hora nenhuma, isso. tá? Exatamente. E aí, desse lugar de tu acompanha, depois que tu faz esse acordo, tu acompanha, traz ele ou ela para esse lugar de tentar encontrar junto com você qual é a melhor forma. Então, assim, depois disso, a terceira coisa que eu diria é: sai desse lugar de generalizações e sai desse lugar de tentar, de críticas, sabe? Então, ao invés de você dizer você nunca faz nada, você nunca faz o que eu peço, você não cumpre o combinado, você diz assim, ó, quem sabe a gente começa a fazer aquilo de uma forma diferente. Então, sai desse lugar do negativo e passa para o lugar de tentar entender a potência que se tem se aquilo dali acontecer. É diferente, a gente muda o mindset, né? Pode falar, Ai, tem comadre. muita coisa para a gente falar, gente, porque a gente podia falar agora sobre reforço positivo e a importância dele, né? A gente podia falar sobre encorajamento e a importância dele, mas a gente vai fazer algumas lives agora, ao longo, até o começo do curso, né? Enfim, também para tirar dúvidas do curso. Mas o que eu quero dizer também aqui, que eu estava na cabeça com isso, é o seguinte. Dani falou uma coisa, busquem soluções. Uma hora ela falou isso. A gente precisa ter foco. A gente precisa ter foco na solução. Tá certo? O que desvia a gente, o que faz a gente meter os pés pelas mãos é que a gente não tem o foco. Se você tem o foco na solução, você fez um acordo com seu filho, você estabeleceu prazo, você estabeleceu hora, dia, e você, sobretudo, estabeleceu com ele uma maneira daquilo dar certo. Às vezes a gente esquece disso. Beleza, temos um acordo? Temos. Como a gente vai fazer para esse acordo dar certo? Olha, filho, será que... Ou então, como você acha, filho? Como você acha, filha? Será que é um lembrete no celular? Será que é um lembrete na porta? Será que é... Encontrem soluções para dar certo. Joguem no mesmo time. Não torça para dar errado. Muitas vezes a gente está cansado, desgastado. E na nossa cabeça, no nosso inconsciente, a gente fica dizendo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu estou fazendo isso. Estou gastando meu tempo, porque eu sei que não vai dar certo. A gente não bota fé, gente. E os nossos filhos percebem isso. Então, lembre-se disso. Foco em solução. Foco na solução. Como vamos resolver? E vocês estão jogando no mesmo time. Você é a capitã. Mas vocês estão jogando no mesmo time. Sendo que você é a capitã. É uma Até onde eu sei, equipe. a capitã é aquela que chama a galera, motiva a galera e a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Então, Força, time! É equipe. Né? É bem isso. Isso. Ó, chame seu filho para conversar e para discutirem o porquê da necessidade de um acordo. Fale por que você acha que ele precisa de alguma coisa ou que ela precisa de alguma coisa. Escute a opinião dele ou dela. Escute em silêncio. Escute atentamente. Pondere se não há alguma razão naquilo. Veja, conversem sobre o quão flexível vocês podem ser para acharem um meio termo bom para vocês dois. Total. Certo? Estabeleça prazo, estabeleça dias, veja como é. Estabeleça mecanismos para não esquecer de cumprir o acordo. Tá certo? E acompanhe. Acompanhar não quer dizer fiscalizar o tempo todo. Não quer dizer perguntar antes se a pessoa já cumpriu o acordo. Fica fiscal de acordo. Não é fiscal o tempo todo. Não tá fazendo. Ei, olha. Combinei que de tal hora vai fazer isso. Deu tal hora. Não fez. Filha, a gente não tinha combinado que de tal hora, o jeito que a gente fala. Não use ironia, abordagem. Não seja irônica com seu filho, né? Não use, não fique cobrando. E aí, quando esse não funcionar, você vai chamar e vai conversar de novo. E quando isso não funcionar, vamos falar sobre consequências e punições, que eu acho que a gente pode falar amanhã, né, Dani? Sobre isso. Eu queria saber aqui, ó, se tem alguma mãe aqui, por acaso, que gostaria de compartilhar com a gente sobre alguma situação de acordo que não está funcionando. Se tiver aqui uma situação qualquer, ótimo, quer entrar com a gente aqui na live, quer escrever aqui, venha, deixa a gente te ajudar, a gente está muito disponível para isso. Assim. Gratuita ao meio-dia.
A gente está aqui muito, muito disponível, gente, para ajudar vocês. O nosso curso abriu inscrição ontem, ele vai ficar até a semana que vem. Então, assim, depois entra no link da bio de Gabi, no meu também. Tá lá o link com todos os assuntos que estão constando que a gente está trazendo no curso. A gente vai ter uma mentoria individual com as mães que estão participando do curso. A gente tem um grupo que a gente se encontra para fazer troca. Então, assim, é muito bom. É muito potente. Ale, tu quer entrar com a gente, Ale? Venha! É muito Manda bom, aí a solicitação para a Gabi, que Gabi te coloca aqui, Ale. Bom, esse curso é uma transformação. É uma transformação Ale colocou a carinha de anjo. E é uma transformação para quem faz. Enfim. Vamos falar, então, amanhã sobre consequências e punição. O que é consequência? O que é punição? O que é consequência natural? O que é uma consequência sem ser natural? Que às vezes a gente tem que impor realmente. Vamos falar sobre como isso acontece quando os acordos não são cumpridos, tá bom? Vamos falar se tirar o celular adianta, se tirar o videogame adianta, se tirar o violão adianta. Vamos falar sobre tudo isso amanhã, no mesmo horário, 12h15, Dani. Estamos aqui? Beleza. Combinado. Amanhã, 12h15. Entrem no grupo de WhatsApp. No link da minha bio, tá lá. Link para o grupo de WhatsApp. Vou mandar a reprise da live de ontem sobre a comunicação que funciona com os adolescentes. Vou colocar o link dessa live lá também. Vocês podem tirar dúvidas sobre o curso. E também tem o link do curso para quem quiser dar uma olhada. Tá bom? Amanhã a gente se encontra... 12h15 aqui, meninas. Um beijo em todas. Obrigada. Essas situações. A gente tá querendo ouvir vocês. A gente quer ajudar vocês. Vamos embora. Um beijo. Fiquem bem. Tchau.